Era muito legal que o Alfredo era o seguinte, eu dava aula de redes. Redes é muito conceitual. Então, o que eu fazia? Eles não queriam muita coisa. Então, o que eu fazia? Eu enchia o quadro de matéria, chegava no final, eu esperava todo mundo copiar. Todo mundo não, tinha um tempo, né? Esperava copiar, e depois eu explicava o quadro todo, ia ilustrando, ia não sei o quê. Não. Ele dividiu o quadro em 6 partes e botava a letra pequenininha da ponta da bordinha até o final. Era muita coisa. E eu enchia mesmo. E a galera ficava, pô, Guanabara, pô, muita coisa. E ficava o Alfredo na frente assim, quero mais. Bota mais coisa aí, bota mais. Mas ele não falava quero mais, bota mais coisa pra irritar os outros. Não, ele botava porque ele realmente que tava copiando, tava entendendo e tava se sentindo aprendendo. Você tava sentindo a utilidade da tecnologia ali, né? E isso, quem tava na época poderia até achar que era que eu era só um idiota que queria, sei lá, um nerd maluco, mas... Eu via que você era um garoto que tava querendo aprender loucamente. Mas eu já te falei isso, eu gostava tanto de informática, eu aprendi tanto a gostar de informática no 2º grau, que a matéria que o Guanabara me deu, quando eu fui dar aula de rede, eu usava a matéria dele. Por muitos anos eu tinha toda a matéria do Guanabara copiada, com observação, e eu usava pra dar aula. Eu comecei com 16 e eu não tinha material, né? Eu falei, como é que o material que eu vou usar? Eu pegava o resumo das aulas do Guanabara que eu tinha copiado do quadro e eu copiava no quadro pros alunos e botava minhas observações. Por muito tempo, Guanabara. Eu acho que eu usei isso até uns 22, 23 anos. Caralho. Por muito tempo. O Alfredo, ele sempre se destacou como aluno. Quando a gente começou a botar você no desafio de dar aula, você se destacou muito rápido. E aí as pessoas vinham pra mim e pro Sérgio, que na época eu era professor e o Sérgio era o meu coordenador. Até hoje ele é o coordenador de lá. E a gente, quando começou a botar, eu falei assim, cara, olha o Alfredo como, né, que se destacou. Porque assim, eu dava aula de redes, de hardware e de programação. Só que eu preferia dar aula de programação. Só que eu falei assim, eu tenho que arrumar alguém pra botar no meu lugar de hardware e redes. Só que a gente não conseguia pessoas até hoje que fossem boas o suficiente para dar uma boa aula de redes, ter muita estrutura. A gente não tinha laboratório de redes, a gente não tinha servidor, não tinha nada. Era só assim, vamos dar um bom conteúdo para os alunos. E eu lembro que durante tua aula, você que lembrou, na verdade eu não lembro, você que me lembrou, eu falava de uma tecnologia que estava para chegar, qual era? Que era o Wi-Fi, né? O Wi-Fi e o Powerline. Caraca, em 2001 o Guanabara falava de Powerline. E ele falava do Wi-Fi. Futuramente, 70% das casas vão ser Wi-Fi. E hoje é 100%. Na época que eu dei aula pra ele, não existia Wi-Fi. Só pra você ter uma ideia. Eu falei assim, pô, imagina você montar essa rede... conceitual. Imagina você montar essa rede sem ter fio, sem ter cabo nenhum. Caraca, um dia vai ter essa parada aí. E eu tentava sempre trazer as novidades mesmo. Eu não dava aula de redes, abria um livro e falava assim, olha, eu vou dar a teoria do... Não. Eu pesquisava quais as tecnologias estavam surgindo. Então, assim, eu sempre gostei de dar aula. Não, a gente instalou. De novo, tu também não lembra, mas eu lembro que eu tava lá. Cara. O Guanabara levou pra gente um simulador de instalação do Windows NT, que era a versão de servidor. Verdade. Então, a gente foi pro laboratório para aprender a montar num simulador. Explicou particionamento, um monte de coisa na aula de rede. Ele gostava de dar aula. Não parece, mas ele gostava. E aí eu percebi que o Alfredo poderia ser esse substituto e eu via... Pô, seu Alfredo trabalhando pra cacete, a vida difícil. E aí a gente começou, falei, bom, vamos botar o Alfredo pra dar aula. E sempre a gente tinha esse negócio, mas novo demais. Será que ele aguenta pegar uma turma de 30, 40 alunos? E aí é isso, a gente falava assim, não, ele aguenta. Virava pro Alfredo e falava, cara, pelo amor de Deus, aguenta. Não, mas isso você tá falando depois já. Porque na primeira aula que eu dei, tu não sabe, ou tu nem lembra. Não lembro, eu sou idoso. Eu lembro que eu tava lá, fui eu, né? Eu que sofri, aí eu lembro. Quando a gente sofre, a gente lembra. A minha primeira aula, quando o Sérgio resolveu, o Alfredo vai dar aula, o Guanabara falou, o Alfredo vai dar aula, e eles falaram assim, Alfredo, você vai dar aula. Você vai dar aula daqui a 3 meses. Aí o Sérgio me deu, não sei se tá aqueles papeizinhos transparentes de retroprojetor. Ele me deu um bolo, tá lá em casa até hoje, não sei onde é que tá, mas tá guardado lá, numa estantezinha. Um bolo assim, sem exagero, com isso aqui tudo de apostila, da Microlins, SOS, um monte de coisa, um monte de transparência. Eu falo assim, meu filho, você vai ler isso aqui, daqui a 3 meses você vai dar aula. Só que, você não vai dar aula de cara. Você vai me acompanhar dar aula durante 1 mês, 1 mês e meio, vai vendo como é que é, eu vou te botar pra dar uma aula ou outra. Quando você vê que você tá firme, você vai assumir a turma. Aí no dia que eu ia começar a dar aula pra uma turma do EJA, que tinha 90 alunos, eu cheguei lá às 5 horas da tarde, era pra dar aula às 7 horas da noite. Eu cheguei às 5, Sérgio Branco tá aí? Não. O Sérgio Branco foi embora. Eu falei, não, como assim? Ele vai voltar? Não sei. Aí eu liguei pro Sérgio Branco desesperado. Sérgio, você vai voltar pra dar aula? Falei, não, meu filho. Mas eu vou dar aula hoje, você não ia dar aula? Não, você que vai. E desligou o telefone na minha cara. Eu falei, isso mesmo. Se vira. A sorte é que o professor anterior, que era o Luiz Ricardo, que me deu aula de montagem e manutenção, inclusive, no 3º ano, ele deixou no diário da turma anotado, criação de e-mail no BOL na época, não sei o que, explicou bonitinho o que ele tinha feito. E aí, fácil. Ele ensinou e-mail, que era pro EJA, então era bem básico.
Aí eu só fui lá e ensinei a enviar e-mail. Eu falei, e-mail, enviar, eu sei saber enviar, anexos, paradas, eu sei fazer. E aí eu consegui na turma, mas não foi nem uma aula. Foi tipo assim, gente, vamos aprender e-mail hoje. Foi aula, e aí eu fui monitorando os caras, como é que fazia, mas não botei conteúdo e tal. Minha primeira aula foi essa no desespero. Graças a Deus, nos 90 só foram 60. Você tinha quantos anos? 16. 16 anos. 16 anos. Exatamente a mesma idade quando eu comecei a dar aula. Foi exatamente o mesmo princípio. A gente não podia assinar a carteira dele. Então vinha tudo na conta do Sérgio. O Sérgio não repassava pra ele. Eu acredito muito, Cauê, nessa coisa de devolver. Sabe? Tipo, em algum momento alguém acreditou em mim. Então assim, eu não me sinto na obrigação, mas eu falei assim, cara, se eu posso fazer a mesma coisa que fizeram por mim, a gente falou com a Nina. Empatia. É, tipo, eu quero tratar as pessoas como eu acho que eu deveria ser tratado. E eu fui tratado assim. Então tem que tratar da mesma maneira, sabe? Tem que dar oportunidade. Poderia ter dado errado. Deu errado. Poderia ter dado merda errado. Não, deu errado, porque quando o Sérgio me chamou, já tinha chamado outra pessoa, que era um amigo meu na época, o Rodrigo, que eu não vou dizer o sobrenome, senão todo mundo vai saber quem é. E ele deu aula 2 meses e deu ruim. Ele disse, não quero mais, não gosto, não tá dando certo. É o Sérgio, meu filho, ele não quer, você quer? Eu falei, vamos. É isso. Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes foi o que a gente comentou com várias pessoas. A gente tem sempre os nossos principais, né? Que, graças a Deus, funciona muito bem pai e mãe, mas tudo bem se não tiver presente ou até, né? Enfim. Mas você tem os anjos da vida. Você tem os caras que, tipo, vem cá, meu filho. Vem cá que eu vou te ajudar. Mãe, você não é ruim não, tá, meu? Você também é foda, tá? Mas meu pai mexer nas coisas. Senão vai parecer que só meu pai é bom, mas você também é bom, tá, mãe? Não, o Alfredo também tem a família estabelecida até hoje. Teu pai casado com a tua mãe e tudo mais, enfim. As coisas meio que vão se repetindo em intensidades e histórias diferentes. É por isso que eu falo assim, o experience. Vai, repete o que o Alfredo fez. Não é repetir, mas é que as histórias, elas meio que são cíclicas. As coisas acontecem para pessoas que correm atrás. No meu caso, eu me dei melhor com redes e montagem de manutenção. Faz sentido, porque eu trabalhava com montagem e manutenção de carros. Então, fui só para computador. Eu não ia ter, lógico, que eu trabalhei muito tempo com programação, fiz vários cursos de PHP, Hacker Team, esse monte de coisa na época lá. Você participou do Hacker Team, né? Então, mas eu participei ajudando, nem fui aluno, mas eu ajudava o pessoal na época. Trabalhei pra Prefeitura de Resende, eu cadastrei todos os mortos do cemitério de Resende. Fui eu que alimentei o banco de dados. Coveiro virtual. Exatamente, ficava lá todo dia, pegando todos os óbitos e colocando no banco de dados da Prefeitura de Resende. Lá de fundo. Então, fazia, mas acabei tendo maior associação. Não sei, pode ser porque realmente tinha um background de mexer com essas coisas, né? Ele trabalhou na época com o Hacker Teams, que era o grupo que tinha o Yuri. Lembra do Yuri, que virou amigo do John Mad Dog? Lembro. Então, o Yuri, ele era desse grupo, ele ajudava esse grupo na época lá. Surgiu nessa mesma instituição. Exatamente, mesmo lugar. Você é bom, pô. Assim, tu passou muitos anos, né? Até hoje você trabalha lá no lugar onde que eu te dei aula. Então, eu fui professor de lá. Eu comecei professor do EJA, do EJA técnico. Lá tem uma modalidade de EJA com técnico, de bota informática, alguma parada assim. Vocês falam EJA como se todo mundo soubesse o que era. Eu até sei, mas o que é o EJA? Caraca, educação de jovens adultos. É o supletivo, que tem o Enseja hoje, esse monte de coisa. Então, eu comecei no EJA. Do EJA, eu fui pro ensino pro pós-médio, porque ainda era adulto, né? Então, eu tava trabalhando com adultos. Sim. E aí era mais fácil de eu conseguir lidar com adultos, porque era mais fácil de conversar, não tinha muita responsabilidade. Aí eu fui do EJA pro pós-médio, e do pós-médio, uns 3 anos depois, que eu comecei a dar aula no ensino médio técnico, que a gente fala que é concomitante. Você faz o ensino médio junto com o técnico. E aí foi quando eu comecei a fazer mais coisas de aula. E aí a carreira do Alfredo foi muito assim, a gente ia botando ele em furadas e ele ia resolvendo as furadas. E eu comecei... Verdade. É isso. Botou naquele lugar maravilhoso, virei coordenador, botou em outro lugar, virei coordenador também. Eu fui fazer curso de CCNA na falecida M-Cure. Não sei se vocês conhecem. Era perto da Rochette. Era grande. Era gigante lá. E eu comecei assim, como eu comecei a estudar muito no ensino médio, e eu comecei a estudar pra dar aula, eu comecei a realmente me dedicar à parada. Então, todo lugar que eu ia, eu dava aula, virava coordenador. Onde eu era aluno, eu virava professor. Então, eu fui pra M-Cure, estudei 1 ano, virei professor de lá. Eles me chamaram pra dar aula lá. Eu fui pro coisa lá, virei coordenador, porque era escola tóxica lá. Eu fui pra outra lá, que em Campo Grande, a mesma coisa. Eu fiz palestra, chamado pra dar aula lá. Porque eu realmente me dedicava. Não é que eu era bom, é porque os outros eram muito ruins. O Guanabara fala muito isso. Tem um amigo meu que fez uma frase e falou assim, Guanabara, honestamente, eu vou te falar um negócio. Não é você que é bom, não. Os outros é que são ruins pra cacete. Exatamente. Obrigado pelo apoio. E eu não fiz nada demais, eu só fazia o mínimo
mínimo, que pra mim era estudar pra caramba e acabou funcionando. Então, virei coordenador de vários lugares. Teve uma época que eu tava estudando inglês direto, tava num curso no exterior, no intercâmbio. Daí tinha um professor que ele era maravilhoso. Ele era um outro nível. Só que ele tinha um problema. Todo mundo, quando trocava o professor, tinha a impressão de que, tipo, cara, o curso não tá tão bom quanto ele era. Mas é porque o cara era muito gente boa, muito divertido, e as aulas eram muito agradáveis. Eu brincava com ele, cara, o problema aqui é você. Sim. É você o problema. Porque tá todo mundo na média, né? O cara tá um pouco acima. Mas enfim, esse é o bom problema, né? Sim. Graças a Deus. É o problema que é fácil de resolver. É só valorizar um pouquinho mais aquele cara que é bom e chamar ele pra junto de você. Por isso que ele tá virando coordenador de tudo que é lugar. De tudo que é lugar. Mas vai ter tempo pra isso? Pra ser coordenador de 5 lugares? Ainda tô tendo, por enquanto. Ainda tô respondendo todo mundo nas redes sociais, por enquanto. O sonho é não poder responder mais, porque todo mundo vai começar a mandar mensagem e eu não vou responder. Mas eu tô indo, ainda tô coordenando acho que 5 lugares. Uma graduação, 4 técnicos. E cuidando da própria plataforma. Exato. Mas é porque eu deixo organizadinho, então não tenho muito problema. Só um lugar que tá me dando problema agora, mas eu tô resolvendo. É só resolver sair dele. Assim, isso não dá. E aí eu tenho um negócio que é muito engraçado na época que a gente tava conversando bastante, que foi o seguinte. Eu sempre, como eu falei, sempre botei o Alfredo em furadas, coisas boas e coisas ruins. Levei pro preparatório militar. Coisa ruim, Guanabara? Coisa ruim que você me colocou. Eu te coloquei nesses lugares bizarros aí pra trabalhar. Não é ruim. Nunca foi furada mesmo, não. Eu já trabalhei. Eu saí de lá porque era furada. E aí, curtiu essa conversa? Curtiu esse corte? Esse corte faz parte de um programa inteiro que você pode acompanhar aqui. Algum link que tá por aqui, tá bom? Vem com a gente.